Você já teve aquela sensação estranha de estar funcionando perfeitamente e ao mesmo tempo sentindo que algo estava profundamente errado? Você acorda, vai trabalhar, responde e-mail, cumpre prazo, sorri nas reuniões, vai à academia, dorme, repete. Por fora, tudo certo. Por dentro, uma espécie de vazio que você não consegue nem nomear direito. Ou o inverso. Alguém que enfrenta uma condição crônica, que vive com dor ou com limitação, mas que está presente, conectado, cheio de sentido. Qual dos dois está saudável? Essa pergunta parece simples, mas ela desmorona qualquer certeza que você tinha sobre a saúde. Hoje, nós vamos entrar fundo nesse tema. Não para dar respostas prontas, até porque não existem respostas prontas nesse sentido, mas para entender porque essa pergunta é muito mais complexa, política e filosófica do que nos ensinaram. Bem-vindos ao Odisseia Filosófica, eu sou o Jeff Alves, e esse é o primeiro episódio de uma série de episódios que estaremos fazendo sobre o tema saúde. A gente fez um episódio anterior, que a gente já deu um panorama geral sobre a questão de saúde, mas não estarei colocando ele como se fosse o primeiro episódio. Vamos colocar como se fosse um episódio zero dessa sequência, tá? Porque aqui a gente vai começar realmente do início da discussão, certo? A pergunta central de hoje, pergunta central que vai nortear o início dessa série é: o que é, afinal, estar saudável? E spoiler, a resposta não é o que o seu plano de saúde pensa. Vamos começar pelo começo. Pela definição mais intuitiva que a maioria de nós carrega. Saúde é igual à ausência de doenças. Simples, né? Se não tem nada errado, você está saudável. O problema é que essa definição entra em colapso logo na primeira tentativa de aplicá-la. Pense num jogador de futebol. Treinado, musculoso, exames impecáveis na última terça-feira. 5 dias depois, infarto fulminante. Ele estava saudável quando fez os exames? Parecia que sim. Os números diziam que sim. Mas a realidade diz que não. Ou pense no contrário. Alguém que tem uma alergia grave a um determinado alimento. Se ela nunca entra em contato com aquele alimento, vive perfeitamente bem. Ela está doente? Há uma potência de adoecimento que a maioria das definições simplesmente ignora. Tem uma outra dimensão que raramente aparece nas conversas sobre saúde: o papel do ambiente. Georges Canguilhem, um filósofo e médico francês do século XX, um dos pensadores mais importantes sobre esse tema, propôs uma ideia que vai mudar o modo como você vê tudo isso. Para Canguilhem, saúde não é um estado fixo, não é um número numa planilha, não é uma fotografia. Saúde é capacidade de adaptação. Pensa comigo. Uma pessoa que vive no litoral toda a vida, corpo adaptado ao nível do mar, e aí ela vai para o Nepal, região montanhosa a 4.000 metros de altitude. E de repente, essa pessoa sente uma falta de ar, tontura, cansaço extremo. Ela ficou doente? Ela desenvolveu uma condição agora? Não. O corpo dela simplesmente ainda não se adaptou ao novo ambiente. E o que é que isso significa? Significa que aquilo que conta como saudável não é uma propriedade absoluta do corpo. Depende da relação entre o organismo e o meio em que ele vive. Isso parece quase óbvio quando você fala de altitude. Mas agora leve esse raciocínio para outro lugar. E se o ambiente que está adoecendo as pessoas não for a altitude, mas for o ritmo de trabalho, as redes sociais, a ausência de descanso, a pressão constante por desempenho? Aí a pergunta muda completamente. Quando a sociedade está doente, quem é o adoecido? O indivíduo ou o sistema? Vamos guardar essa pergunta
porque ela vai aparecer de novo ainda hoje, mais adiante nesse episódio. Existe uma palavra que aparece constantemente quando se fala de saúde. Uma palavra que soa científica, neutra, objetiva. Normal. O exame está normal, esse comportamento não é normal. Para a sua idade, isso é normal. Mas o que é exatamente normal? A medicina trabalha com tabelas de referência. Você faz um exame de sangue e o resultado é comparado a uma faixa de valores que foi estabelecida como normal. De onde veio essa faixa? De onde vem essa faixa? De médias. De médias calculadas sobre grandes populações. Pensa bem no que isso significa. A normalidade estatística é, por definição, aquilo que a maioria apresenta. E se você está fora dessa faixa, o sistema de saúde levanta a sobrancelha. Mas os corpos humanos são extraordinariamente diversos. Um atleta de alto desempenho vai ter um batimento cardíaco em repouso que qualquer tabela vai classificar como bradicardia, que é a frequência cardíaca abaixo do normal. Ele está doente? Claro que não. O coração dele é simplesmente mais eficiente do que o normal, né? Do que o que é estatisticamente normal. Uma mulher grávida tem taxas hormonais completamente fora das referências padrão, das referências estatisticamente normais para a maioria. Isso é doença? Claro que não. É vida, inclusive. O filósofo Canguilhem tem uma frase que eu adoro para isso. O normal não é um dado da natureza, é uma criação da norma. Ou seja, antes de você poder dizer que algo é anormal, alguém teve que decidir o que é normal. E essa decisão nunca é puramente científica. Ela é também cultural, histórica e muitas vezes política. É aqui que entra Michel Foucault. Foucault foi um filósofo francês do século XX e dedicou boa parte da vida a entender como o poder opera nas sociedades modernas e, especialmente, como ele opera através das instituições que deveriam nos cuidar. Uma das observações mais incômodas de Foucault é esta. Quem tem o poder de definir o que é normal tem, consequentemente, o poder de definir o que é patológico. E as consequências disso são enormes. Durante décadas, a homossexualidade constou no Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais, o DSM, como um transtorno, como uma doença, como uma patologia. Não foi retirada essa classificação por causa de uma descoberta científica revolucionária. Ela foi retirada em 1973 após uma longa campanha política e social, por pressão e ativistas, por uma mudança no que a sociedade estava disposta a aceitar como normal. Isso não significa dizer que a medicina é inútil ou desonesta. Significa dizer que ela está inserida num contexto histórico e social, como qualquer outra instituição humana, e que precisamos olhar com atenção crítica para o que ela chama de normal. Eu vou te dar um exemplo histórico que vai te deixar inquieto e que deve te deixar inquieto, inclusive. Em 1843, um médico chamado Samuel Cartwright publicou um artigo descrevendo uma doença que ele havia descoberto. Ele chamou essa doença de drapetomania. O que era drapetomania? Era a doença que acometia escravizados que tentavam fugir da escravidão. Pensa no que isso significa. Criar uma doença para escravos que queriam fugir da escravidão. Né? Se o escravo queria fugir da escravidão, é porque ele era doente. Um ser humano que busca a liberdade, que é um impulso humano tão fundamental, que a filosofia inteira, desde os gregos, fala sobre ele, foi classificado, dentro do contexto médico, como sintoma de doença mental. Por quê? Porque a normalidade daquele contexto era que escravizados permanecessem escravizados. E qualquer desvio dessa norma tinha que ser explicado como anormalidade. Isso é construtivismo social em ação. É a sociedade definindo o que é patológico com base nos seus valores e não com base na biologia.
E não, isso não é coisa do passado distante. O mecanismo continua operando. Só muda o que a sociedade resolve chamar de anormal. Mas espera. Antes que você pense que a ciência médica é só construção social, a história é mais complexa do que isso. E é justamente essa complexidade que torna o assunto tão fascinante, inclusive. No coração do debate sobre saúde e doença, existe um confronto filosófico que já dura décadas. Dois campos. O primeiro é chamado naturalismo. O segundo é chamado construtivismo. Parece acadêmico, mas eu prometo que isso é muito mais concreto e urgente do que parece, inclusive. O naturalista diz o seguinte: existem fatos biológicos objetivos sobre o corpo humano, independente de cultura, independente de valores, independente de política. Seu fígado tem funções. Se ele falha nessas funções, isso é uma disfunção. Não é uma questão de opinião, é um fato. O corpo humano tem sistemas. Esses sistemas podem funcionar bem ou mal. Quando funcionam mal de um modo que prejudica o organismo, isso é doença. Um dos grandes representantes dessa posição é Christopher Morse, um filósofo americano que desenvolveu o que chamamos, ou melhor, o que ele chamou de conceito bioestatístico de saúde. Para Morse, saúde é quando os sistemas do corpo funcionam dentro dos parâmetros estatisticamente normais para uma espécie. Saúde é quando os sistemas corporais funcionam dentro dos parâmetros estatisticamente normais para uma espécie. Simples, objetivo, científico. O construtivista, por sua vez, diz: calma, você nunca define o que é disfunção sem também fazer um julgamento de valor. Vamos pegar um exemplo contemporâneo. A tristeza é uma doença? O naturalista diz: depende. Se há uma disfunção bioquímica do cérebro, neurotransmissores desequilibrados, então sim, pode ser depressão, doença. O construtivista responde: mas quem definiu que aquele nível de neurotransmissor é desequilibrado? E por que a tristeza precisa de diagnóstico? As pessoas não podem estar tristes por razões legítimas? Dois historiadores, Horwitz e Wakefield, argumentaram que nas últimas décadas houve uma medicalização em massa da tristeza comum, que muitas pessoas que estão naturalmente tristes por perda, por crise, por solidão, estão recebendo diagnóstico de depressão. Isso não nega que a depressão existe, que é real, que machuca, que precisa de tratamento, mas levanta uma pergunta importantíssima. Existe uma linha entre o sofrimento humano normal e a patologia? E quem decide onde essa linha está? Inclusive, essa foi uma dúvida que eu tive quando eu estava terminando o meu curso de farmácia, lá em meados de 2011. Estávamos pagando a disciplina de saúde coletiva e estávamos falando sobre essas questões de saúde mental. E aí eu indaguei a professora, né, que é quando é que alguém é considerado ansioso, propriamente dito, né, tem transtorno de ansiedade generalizada, quando é que alguém está com ansiedade e qual seria a linha que divide o ansioso do que está com transtorno de ansiedade generalizada. Em resumo, se eu estou muito próximo dessa linha, quem me garante que eu estou com um transtorno ou se eu estou apenas com ansiedade, entre aspas, normal, né? E aí, curiosamente, a professora não soube responder, porque uma coisa é quando você tem uma clareza total, né? Quando, vamos colocar assim, quando você faz um bingo ali de sinais e sintomas, né? Você
marca quase todos os sinais e sintomas ali de um problema em particular. Outra coisa é quando você está ali naquele meio termo e realmente é difícil você colocar alguém como doente, estando, na verdade, ali dentro daquele meio termo. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um exame, que esse exame tem como valor de referência, botando assim aleatoriamente, tá? Entre 10 e 20 você está no padrão do normal. Abaixo de 10 você está doente, acima de 20 você está doente. E aí, se você, dentro desse parâmetro, se você tem 10 ali no exame, você está normal. Mas dependendo do médico, na verdade, a maioria deles, ele não vai te indicar nada para você tomar, para tratar. Não, porque está normal. Se der 20, está normal, né? Mas, tá, quer dizer que só porque deu 21, só porque deu 9, não está normal? Né? Quem me garante que esse exame que deu 10 agora, daqui a um mês não vai dar 9? Entende? Quem me garante que esse exame que deu 21 agora, se eu fizer depois de um mês, vai dar 20? Né? Quem garante esse limiar, essa linha tênue entre uma coisa e outra? Um exemplo até mais prático, a questão da glicemia, né? 99, normal, 100, você já considera ali uma glicemia elevada. E existiam pessoas que diziam que entre 100, se deu 100, você já está pré-diabético, o que é um absurdo, né? Eu sei que hoje se faz vários exames, não é apenas um que vai de fato definir. Para muitas coisas existem parâmetros, mais de um parâmetro, na verdade, né? Mas de fato fica essa questão, né? Existe uma linha entre o sofrimento humano normal e aquele sofrimento humano enquanto patologia, né? Quem é que define exatamente onde começa o normal, onde termina o normal, onde começa a patologia e onde termina a patologia? É um contraste, né? Ou simplesmente se deu o número, um valorzinho a mais, você já considera doente? Como é isso? Como é que essa linha é traçada? Thomas Szasz foi um psiquiatra americano que ficou famoso e polêmico por uma afirmação aparentemente radical. Ele disse que a saúde mental não existe. Espera, você falou que esse carinha é um psiquiatra. Ele só está me dizendo que um psiquiatra afirmou que doença mental não existe? Antes que você ache que ele seja um negacionista, a posição dele era muito mais sutil e filosoficamente interessante do que parece. Szasz era um naturalista convicto. Para ele, doença é dano ao tecido físico, lesão, disfunção orgânica comprovável. Ele dizia: o que chamamos de doença mental frequentemente não é uma disfunção biológica demonstrável. É um comportamento que a sociedade não aprova e que transformamos em diagnóstico para dar uma aparência médica ao nosso julgamento moral. Claro que ele foi controverso e há muitas críticas legítimas à sua posição, porque há transtornos mentais com base biológica comprovada, de fato. Mas a pergunta que ele levantou continua válida até hoje. Quando a medicina está cuidando de uma pessoa e quando é que ela está controlando um comportamento, né? Existe alguma diferença, né? Medicina cuida de pessoas ou controla comportamentos ou faz as duas coisas, né? Como é isso? O debate entre naturalismo e construtivismo não tem uma resposta fácil, claro. E provavelmente não tem um vencedor. O mais honesto é reconhecer que ambos capturam algo real. O naturalista tem razão em dizer que o câncer existe, independentemente da opinião de ninguém. Que uma infecção bacteriana é um fato biológico, que o corpo tem processos que podem ser mais ou menos funcionais. O construtivista tem razão em dizer que sempre que nomeamos uma condição como doença, estamos fazendo um julgamento de valor. Estamos dizendo que aquilo que o corpo faz é ruim. E esse julgamento pode ser, e frequentemente foi, distorcido por preconceito, por poder, por interesses. A questão não é escolher um lado, é desenvolver o olhar crítico para saber quando estamos diante de um fato biológico
e quando estamos diante de um julgamento social disfarçado de diagnóstico. Vou fazer uma pausa no debate filosófico em si, né, no debate conceitual, e trazer isso para o seu cotidiano. A nossa sociedade tem uma definição implícita de saúde que raramente é dita em voz alta, mas se governa silenciosamente a vida de quase todo mundo. Saudável é quem consegue continuar produzindo. Pensa comigo. Quando você vai ao médico porque está se sentindo mal e ele diz que seus exames estão ótimos, qual é a conclusão implícita? Que você está bem, que pode faltar ao trabalho, que não tem justificativa, inclusive, para não funcionar. Quando alguém está em burnout, uma exaustão crônica, vazio emocional, incapacidade de sentir prazer, mas ainda assim vai trabalhar, responder mensagens, entrega resultados, o sistema, curiosamente, muitas vezes não reconhece como doente, porque ele ainda está funcionando. Mas funcionar não é viver. Existir é a condição mínima. O coração bate, o pulmão respira, o sistema opera. Funcionar é o que a sociedade pede. Você produz, você entrega, você sustenta os sistemas ao seu redor. Viver é outra coisa. Viver é estar presente, sentir, perceber o que está acontecendo, ter algum grau de sentido no que você faz, conseguir olhar para dentro e reconhecer quem você é. Há muita gente que existe e funciona, e muito pouca gente que vive. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e fundou a logoterapia, dizia que o que distingue o ser humano dos outros animais não é apenas a biologia, mas a busca de sentido. E que o sofrimento mais profundo não é necessariamente sofrimento físico, é o sofrimento sem sentido. Uma pessoa que sofre e sabe por quê, suporta muito mais do que uma que funciona perfeitamente, mas não sabe para quê. Tem uma coisa que eu vejo acontecer muito e talvez você reconheça aqui, inclusive. Muitas pessoas hoje vivem num estado que eu chamaria de anestesia emocional generalizada. Não estão em colapso, mas também não estão em contato consigo mesmas. Elas desenvolveram uma habilidade extraordinária de não sentir o que não querem sentir. Trabalham demais para não pensar, consomem conteúdo sem parar para não ficar no silêncio, mantêm a agenda cheia para não ter que olhar para dentro. E se você perguntar se elas estão bem, a resposta honesta é: não sei, não tenho tempo para verificar isso. Isso é saúde? Pelos critérios funcionais, sim, a pessoa está operando. Pelos critérios existenciais, ela está progressivamente se distanciando de si mesma. Canguilhem diria que essa pessoa perdeu algo fundamental, a capacidade de criar novas normas para a própria vida. Ela está simplesmente seguindo as normas do sistema. A Organização Mundial da Saúde, lá em 1948, propôs uma definição de saúde que ficou famosa e que é radicalmente diferente do que a maioria das pessoas usa. A OMS definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Repara no que está dito ali. Não é ausência de doença, é bem-estar completo, físico, mental e social. Essa definição foi criticada por muitos porque completo bem-estar é um ideal impossível. Ninguém está em estado de completo bem-estar o tempo todo, se é que em tempo algum, né? Mas o que essa definição capta é importante. Saúde não é só ausência de patologia, é presença de algo positivo, é uma qualidade de vida, é sentido. E aí a pergunta se torna ainda mais desconfortável. Quantas pessoas você conhece que são saudáveis nos exames, mas profundamente insatisfeitas na vida? Existe um fenômeno contemporâneo que precisa de nome para ser visto com clareza. Ele se chama medicalização. Medicalização é o processo pelo qual problemas que antes eram entendidos como parte da vida humana, normal, como sofrimento, conflito, dificuldade, diferença, passam a ser tratados como condições médicas que requerem intervenção. Deixa eu dar um exemplo que vai parecer exagerado, mas não é.
Há décadas, o Manual de Diagnósticos americano inclui o transtorno de ansiedade social como condição clínica. Isso é legítimo. Ansiedade social intensa pode ser incapacitante e requer tratamento. Inclusive, a gente até viu uma relação entre ansiedade social e racismo nos episódios que a gente teve sobre racismo, né? Mas, junto com isso, houve uma expansão enorme do que conta como anormal. Pessoas que são simplesmente introvertidas, pessoas que ficam nervosas em apresentações, pessoas que preferem pequenos grupos a grandes festas. Quando a timidez se tornou um transtorno, estamos cuidando do sofrimento ou estamos patologizando uma variação normal da personalidade humana? A professora de filosofia americana Christopher Lane escreveu um livro inteiro sobre isso. E o argumento central da Lane é que a indústria farmacêutica teve um papel ativo em expandir as fronteiras do diagnóstico para ampliar o mercado de medicamentos. Isso não é conspiração, é economia. Se você convence médicos e pacientes de que uma faixa maior de comportamento é patológica, você amplia o número de pessoas que precisam de tratamento. Foucault chama isso de biopoder. O poder exercido sobre os corpos e a vida das pessoas por meio de instituições que se apresentam como cuidado, mas que também regulam, classificam e normalizam. A medicina moderna, junto com o Estado, com o sistema escolar, com o direito, opera como um dispositivo de normalização. Ela define o que é normal, o que é saudável, o que é capaz e, por exclusão, define o que é anormal, o que precisa ser corrigido. Agora, atenção, porque isso é sutil. Isso não significa que a medicina é malévola, que os médicos são vilões, que não devemos tomar medicamento. Significa que precisamos manter a capacidade crítica de perguntar: esse diagnóstico está descrevendo uma realidade biológica que me faz sofrer? Ou está descrevendo um comportamento que a sociedade prefere que eu mude? São perguntas muito diferentes. E saber qual delas está sendo respondida é fundamental para tomar decisões conscientes sobre a própria saúde. Aqui está a leitura que eu gostaria de propor. Se uma sociedade medicaliza crescentemente experiências como a tristeza, a timidez, inquietação, dificuldade de concentração, envelhecimento, sexualidade fora do padrão, isso diz algo sobre essa sociedade, não apenas sobre as pessoas que recebem o diagnóstico. Essa sociedade tem cada vez menos tolerância para tudo que não se encaixa, para a dor de que não passa rápido, para o corpo que não performa, para a mente que funciona diferente. Uma sociedade obcecada por desempenho inevitavelmente transforma a fragilidade humana em defeito. E quando fragilidade é defeito, sofrimento é vergonha. E quando sofrimento é vergonha, a pessoa para de entender o que está acontecendo dentro dela. E quando deixa de entender, fica ainda mais sozinha com a dor. Esse é um dos ciclos mais perversos da modernidade. Claro que, né, não é também uma coisa que a gente diga, vou problematizar todos os diagnósticos de saúde mental porque são questões de performance. Né? Não é isso a questão. Tá? Não é isso. Não é como se isso fosse, sei lá, a regra de modo que vamos deixar de tomar medicamento. Não é isso que eu estou falando. Tá? Não é isso que eu estou falando. Para simplificar, para deixar bem mais claro, né? A gente tem anseios existenciais, angústias que fazem parte da nossa condição humana. Esse tipo de anseios e esse tipo de angústia não se resolvem com medicamento, tá? Não se resolvem com medicamento. Sim, existem questões de transtornos que têm relação com a performance, né? Que tem uma certa relação. Mas também não é algo tão simples do paciente, enquanto paciente, definir isso. Porque, entenda, vamos pensar aqui numa pessoa que está acometida, né? Uma pessoa que desenvolveu, uma pessoa que foi diagnosticada com um transtorno bipolar, por exemplo, em fase de mania. Isso é dar uma munição para essa pessoa dizer que ela não vai se medicar. Né? Não, isso é você tentando me encaixar no padrão.
de performático que a sociedade deseja, né? Não é isso. A gente está aqui numa discussão conceitual, tá? Essa é uma discussão que precisa ser levada num ambiente biomédico, de modo geral, quando esses diagnósticos estão sendo definidos. Não é como se a gente agora fosse problematizar tudo e todos, certo? A gente tem sim essas questões conceituais que precisam ser problematizadas, que precisam ser entendidas, que precisam ser sim refletidas de modo crítico. Mas claro que existem excelentes profissionais de saúde que vão ter passado por essas reflexões e que vão ter um olhar mais cuidadoso, de modo que não vai, como eu falei, né, não é como se a taxa lá de glicemia vai até 99 como normal, você está com 100 diabético. Também não é isso. E seria um profissional ruim que se fizesse isso. Tá? A gente está aqui, sim, numa discussão conceitual, mas é importante, sim, entender que parece que alguns diagnósticos ficaram, sim, mais frouxos, de modo que muito mais gente fosse incluída como pessoas com transtorno. Assim como também parece que se está medicalizando tudo, seja medicalizando coisas que não são resolvidas com medicamento, seja medicalizando pessoas para que elas produzam mais no mercado de trabalho. Existe essa discussão, tá? Mas não é uma coisa fechada, não é uma coisa que eu diga, que eu possa dizer com clareza que o caso lá da minha vizinha é um diagnóstico errado do médico. Não é uma coisa simples assim, tá? Não é uma coisa simples assim. Não vamos usar isso como espantalho, porque usar isso como espantalho é dar munição para negacionista negar medicamento, né? Mas, sim, é uma discussão que existe, tá? É uma discussão que existe, mas que existem ambos os lados. Tanto o lado que defende que os medicamentos estão corretos, sim, né? Quanto o lado que defende que está havendo um afrouxamento muito grande a ponto de medicalizar algo que não deveria estar sendo medicalizado. Tem argumentos de ambos os lados, tá? Essa questão, sim, da medicina ter uma certa relação com o mercado de trabalho, de ter algo em relação a performar, a normalizar pessoas e tudo mais, isso existe. Mas não é uma coisa que a gente possa olhar para o caso individual da minha vizinha, da minha tia, do meu em si, e dizer que eu não vou tomar medicamento por conta que existe essa discussão. Não é isso que estamos fazendo aqui, certo? Bom, depois de tudo que vimos, a impossibilidade de definição simples, o debate entre naturalismo e construtivismo, a armadilha da normalidade, a confusão entre funcionar e viver, a medicalização, o que fica? Né? O que é que fica disso? Deixa eu propor uma forma de pensar saúde que parece mais honesta, curiosamente mais útil. Saúde não é um estado, saúde é uma relação. É a relação entre o que você é, biologicamente, psicologicamente, historicamente, e o ambiente em que você vive. É a capacidade de se adaptar, de criar novas normas quando as antigas não funcionam mais, de sofrer e reorganizar, de mudar sem se perder. Canguilhem disse que o ser vivo saudável é aquele capaz de instituir novas normas diante de um novo meio. Não é o corpo que nunca adoece, é o organismo capaz de responder. Pensa num osso que quebra e consolida. Ele não volta exatamente ao que era. Fica ligeiramente diferente, mas às vezes fica mais forte no ponto que quebrou. Essa é uma imagem de saúde como processo, não como estado fixo, né? A pergunta não é se você está perfeito. A pergunta é: você consegue criar novas respostas para novas situações? Então, dentro daquela discussão que a gente está tendo, né? Não é como se tudo fosse problematizável, né? Mas sim, existe situações onde apresentamos sinais e sintomas que demonstram que nós não estamos conseguindo responder adequadamente a essas novas situações, né? Nós estamos tendo aspectos da nossa vida que estão travados, que não estão fluindo bem, e que, nesse caso, sim, a, a intervenção do medicamento seria interessante. Estou lembrando aqui que na sexta-feira, né, hoje eu estou gravando aqui esse episódio numa segunda,
E, na verdade, eu comecei no episódio gravando domingo, né? Só que aí aconteceu umas coisas e eu dei uma pausa na gravação e comecei outra parte hoje na segunda. E na sexta-feira eu fui comprar um medicamento numa farmácia aqui ao lado e eu estava conversando com a farmacêutica lá da farmácia sobre questão de medicalização, curiosamente, porque ela estava falando que ela evita tomar medicamento. E aí eu estava achando engraçado porque existe aquela ideia, talvez, porque eu mesmo já fui questionado várias vezes sobre isso, de que por a gente ter feito farmácia, né, o farmacêutico seria quem mais promovesse a utilização de medicamentos, como se a gente fosse sair medicando tudo e todos. E é exatamente o oposto, né? A gente estava conversando nesse sentido. É justamente por termos feito o curso de farmácia que a gente sabe que não é para se estar dando medicamento para todo mundo, entende? Não é para não é para se estar medicalizando tudo e todos. É preciso haver um uso racional de medicamentos. A bandeira que a farmácia levanta é a utilização racional de medicamentos, tá? Não é você sair medicalizando tudo, certo? E usar racionalmente medicamento já é algo que está em conjunto com essa discussão que estamos fazendo aqui, tá? Não é você sair medicalizando tudo, mas aquilo que é necessário, aquilo que existe um benefício maior do que o risco, talvez, né? Aquilo que realmente é necessário para aquele momento, né? Não vamos simplesmente achar que existem pílulas mágicas aí e, sei lá, consumir milhares não, né? Porque a gente não vai conseguir mais dezenas de suplementos alimentares, fitoterápicos, diversos medicamentos. Tudo que acontecer, você vai se medicar. Exatamente o oposto, né? Que é a ideia quando a gente faz, né? Que todo é preciso pensar numa utilização racional de medicamento, tá? Só para não é que esteja eu defendendo aqui a não utilização, tá? E sim que a gente está defendendo a utilização racional, sendo que essa utilização racional perpassa essa questão que a gente está vendo aqui sobre a conceituação de saúde, tá? E indo um passo mais além, aqui está uma dimensão que a medicina convencional raramente toca. Viktor Frankl observou que nos campos de concentração, que estava no limite absoluto da existência humana, aqueles que sobreviviam com mais integridade psíquica eram os que conseguiam manter algum senso de propósito, algum sentido para o sofrimento. Não estou dizendo de que sentido cura tudo, que basta ter um propósito e o câncer vai embora, novamente, né? Não estou dizendo para não tomar medicamento, não estou dizendo que, sei lá, vamos vibrar positivo e a gente magicamente vai estar livre de todos os problemas da vida humana. Não estamos dizendo isso aqui. Eu estou dizendo algo muito mais sutil, que a dimensão existencial, a dimensão que envolve sentido, propósito e direção, é parte constitutiva da saúde humana. Você pode ter todos os exames normais e ainda assim estar progressivamente se afastando de você mesmo. E você pode estar em tratamento de uma doença séria e, ao mesmo tempo, mais presente do que nunca, mais conectado, mais lúcido, mais vivo. Isso não é misticismo, inclusive isso é fenomenologia. É observar como a experiência humana de estar no mundo não se reduz ao funcionamento dos órgãos. Então, deixa eu te deixar com uma pergunta, com perdão aqui da redundância, né? É uma pergunta para você carregar. Para revisitar de tempos em tempos. Você está saudável ou está apenas funcionando? Porque a distância entre funcionar e estar bem pode ser enorme. E o mundo ao redor muitas vezes não tem interesse em que você perceba essa diferença. Então, vamos sintetizar aqui. Começamos com uma pergunta aparentemente simples: o que é saúde? E o que encontramos foi um campo minado de complexidades filosóficas, disputa de poder, ilusões culturais, verdades incômodas. Vimos que a definição mais comum, saúde como ausência de doença, não suporta o menor exame crítico. Vimos que a normalidade não é um dado da natureza, mas uma construção histórica e social que pode sim ser problematizada, e deve, inclusive. Né? Vimos que há um debate profundo entre naturalistas e construtivistas, entre aqueles que acham que toda doença é um problema atestável em exames, né? É um problema físico, vamos dizer assim, e aqueles que veem que existe sim
uma construção histórica e social do que é normal e do que não é normal, né? Do que é saudável e do que é a doença. E que ambas as posições capturam algo de verdadeiro, né? Vimos que a nossa sociedade confunde funcionar com viver. Vimos que a medicalização crescente diz tanto sobre a nossa cultura quanto sobre as pessoas diagnosticadas, tá? Inclusive, eu estou lembrando aqui também de um caso de um amigo meu que é médico que foi atender num posto de saúde e ele desistiu no primeiro dia, porque quando ele estava lá na unidade de saúde desse interior aqui do estado do Rio Grande do Norte, as pessoas iam exigir que ele desse um medicamento, tá? Enquanto ele queria fazer a anamnese da pessoa, enquanto ele queria passar exames, enquanto ele queria conhecer os hábitos de vida, né, fazer intervenções que a gente chama de intervenções não medicamentosas, né, intervenções que não necessitam de medicamento, conhecer a pessoa para saber a necessidade dela tomar um medicamento e mesmo que fosse para tomar, se fosse o caso de dar um diagnóstico que ela necessitasse, que fosse o mais adequado para o problema que ela tinha. E muitas vezes as pessoas apresentavam problemas que não era para estar tomando medicamento, né? Que talvez não fosse algo para ela estar tomando coisas à torta e à direita, entende? E aí, quando ele queria fazer o exame normal, vamos colocar assim, né? A pessoa reclamava, porque ela estava ali naquela unidade porque ela queria que ele simplesmente prescrevesse a receita do medicamento que ela queria. Ela não queria, tipo, ela não quer uma consulta médica, ela estava indo para o médico para pegar a receita do que ela já toma sempre, sem avaliar os riscos dela estar fazendo isso, né? Porque às vezes isso pode estar mascarando algo mais grave, né? Ou ela está tomando um medicamento, sei lá, como nessa discussão que a gente está falando aqui, né? Extrapolando ali o que o meu amigo falou. Ela está tomando medicamento para uma angústia que medicamento não resolve, tá? Talvez anestesia, para ela não sentir mais aquela angústia, mas é uma angústia que faz parte da existência humana, que não se resolve com medicamento, tá? Então, a medicalização fala mais sobre a nossa cultura de performar, de funcionar, de alheiamento de si mesmo, tá? E lembrando, nós não estamos defendendo a não medicalização, e sim a utilização racional, a utilização consciente do medicamento, tá? Se for para utilizar, ele deve ser utilizado. Não questionamos isso, certo? Mas a gente está questionando aqui pessoas que utilizam a torta direito, né? Sei lá. Acordou de mau humor, preciso tomar medicamento porque eu estou mal-humorado. As pessoas ficam mal-humoradas, né? É igual Vou contando muitos causos hoje, né? Mas igual um conhecido que é psicólogo que, ao dizer que estava estressado, né? O paciente achou estranho. Como assim você é psicólogo está estressado? É como se psicólogos não se estressassem, né? Faz parte da condição humana se estressar, né? Não é como se por ele ser psicólogo ele vai deixar de se estressar. Existem coisas que fazem parte da vida humana, né? Então não existe como você deixar de estar ansioso, no sentido de que você deixar de ter a experiência da ansiedade. Porque a ansiedade, por exemplo, ela nos move frente aos desafios da vida, certo? Uma coisa é eu ter essa ansiedade de modo saudável, vamos colocar assim, né? Aquela ansiedade que nos prepara para enfrentar esses desafios. Outra coisa é isso acontecer de um modo que nos trava, que nos prejudica, né? Que muito mais exagerado do que o normal e de modo contínuo, né? Não é como se que apenas nos grandes desafios que eu ficasse ansioso, mas às vezes fico ansioso com a mínima coisa. Não, isso daí, sim, isso daí obviamente precisa ter uma intervenção, né? Mas às vezes parece que as pessoas querem evitar coisas que são normais da vida, que são normais, são processos normais. E aí acha que o medicamento vai resolver tudo, né? Então, vimos
que talvez a imagem mais honesta da saúde seja a da capacidade de adaptação, de criar novas respostas diante de novos desafios, sem perder o fio que nos conecta a nós mesmos. Então, não tem como falar de saúde sem falar de vida autêntica, de existência autêntica, no sentido existencialista da coisa, talvez, né? Dentro dessa proposta que a gente trouxe. Saúde, nesse sentido, não é um destino, não é meramente a ausência de doença, tá? É um processo, é dinâmico, é multidimensional, não é perfeição, é movimento. Quanto mais tentamos eliminar toda a dor da vida, quanto mais tentamos eliminar as coisas ruins da vida, mais incapazes nos tornamos de compreender o que significa existir, mais incapazes nos tornamos de estarmos conscientes e presentes para encarar os desafios que a vida nos traz, né? Talvez o caminho não seja buscar um estado de saúde perfeito e permanente, porque esse estado não existe. Talvez seja desenvolver uma relação mais lúcida, mais consciente e mais honesta com a própria vulnerabilidade. Saber que você é frágil não é fraqueza. É o primeiro passo para viver de verdade. Eu sou Jeff Alves, você está no Pode Ser Filosófico, Filosofia como Arte de Viver. Se esse episódio te mostrou de alguma forma, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E voltamos no próximo episódio para continuar essa série. Hoje a gente viu o que é saúde, né? Você viu o que é saúde, a gente vai continuar com essa discussão no próximo episódio. Até lá!